E aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Elo. E hoje eu vim conversar com... Obrigada, moto! E hoje eu vim conversar com vocês a respeito da dor do processo. Bom, todos nós sabemos que o processo não é algo fácil de lidar, não é uma fase fácil de se passar por ela, de se viver. E o processo, gente, ele é muito necessário nas nossas vidas e, cara, a gente passa por um processo todos os dias, todos os dias da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, pra tomar uma decisão, pra sair do lugar, pra chegar a qualquer lugar, a qualquer objetivo, existe um processo. E esse processo exige muita coisa de nós. E sacrifícios, enfim, deixar coisas pra trás, fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Tudo isso são exigências do processo, mas que faz com que a gente vá para lugares maiores e lugares melhores. Agora, antes de ligar esse vídeo, eu tava aqui mexendo no Instagram e eu me deparei com um vídeo que tinham várias frases assim, e todas elas têm relação com o processo em si, e eu vou ler alguma delas para vocês. Vou ler as frases e depois eu falo o meu comentário. Às vezes, os passos mais firmes são dados com as pernas tremendo. Na academia, os pesos não ficam mais leves, você fica mais forte. Na corrida, as distâncias não diminuem, você fica mais resistente. Na terapia, os desafios não ficam mais fáceis, você que evolui. Sair da zona de conforto é crescimento. Foca no degrau da tua frente e não na escada inteira. O crescimento vai te exigir novas companhias, hábitos, lugares e principalmente uma nova mentalidade. Apenas tenha consciência de que você não pode ficar onde não pode crescer. O processo é tão importante quanto a conquista. Seja paciente, nada foge da vontade de Deus. E por último tem um versículo, Provérbios 3, 6. Eu amo esse versículo. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. O processo é uma fase muito dolorosa da vida, porque ele exige de nós muitas coisas. É muito desafiador a gente entrar em uma fase onde a gente tem que mudar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Isso é muito desafiador. São muitas as dores que você provavelmente vai sentir durante essa fase, durante esse processo, mas entenda que o Senhor te vê, o Senhor te olha e Ele tá analisando cada passo que você dá e cada decisão que você toma. Se tem alguém que se importa mais do que tudo com a gente, com as nossas decisões e o rumo que estamos levando a nossa vida, esse alguém com certeza é Deus. Não existe ninguém que se importe mais com isso do que Ele mesmo. Ele se importa com as dores do teu coração, com os teus sofrimentos. Ele se importa com as tuas mínimas e mais simples decisões, como comer uma maçã ou um bolo, ter uma rotina saudável ou não. Ele se importa com o seu estado mental e físico. Ele se importa com a forma como você se porta diante dos outros. Mas Ele também se importa se você se sente bem consigo mesma, se você está bem com os seus familiares. E o que você tem sentido nos últimos dias. Ele se importa com tudo isso e tudo que Ele deseja é poder te ajudar nessa jornada. Eu tenho aprendido que uma das coisas que mais alegra o coração de Deus é fazer a vontade dEle. Mas afinal, como a gente pode viver a vontade dEle sem ter conhecimento daquilo que Ele quer? Como a gente pode agradar a Deus sem ter certeza do que Ele quer de nós? Nós, seres humanos, fomos criados todos com um propósito lindo e específico que o Senhor criou apenas para nós. Você foi criada de um jeito, você foi criada com características específicas, com habilidades específicas, com dons e talentos específicos, coisas que o Senhor colocou dentro de você, na sua vida, coisas que foram feitas para você. Do mesmo jeito que você foi criada desse jeito, o Senhor também criou coisas para você viver. Ele tem toda uma história, ele tem todo um enredo, um contexto na sua vida. E uma história linda que Ele quer que você viva de fato. Uma história bonita, boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus que a Bíblia descreve, que Ele tem para nós. Mas como a gente pode
viver de fato isso. Bom, nós seres humanos, a gente nasceu no pecado, né? O mundo foi corrompido, nascemos e, enfim, existem muitas coisas nesse mundo que influenciam o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas, de agir, as decisões que a gente toma. Muitas coisas do que a gente vê e vive aqui influenciam. Então, assim, do mesmo jeito que para você se adaptar a este mundo foi com relação às vivências e às coisas que você foi vendo ao seu redor, vai ser igual para você mudar de vida. Então essa é a importância da gente passar a ter um relacionamento com as coisas do alto, com as ideias de Deus, porque do mesmo jeito que o nosso cérebro está adaptado às coisas desse mundo, por estarmos vivendo nele, a gente tem que gerar essa transformação vendo como que funcionam as coisas celestiais. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho total convicção de que se você tomar essa decisão de passar a olhar para as coisas ao seu redor com a ótica de Deus Pai e tentar, se você buscar entender, ter esse conhecimento a respeito do por que o Senhor criou as coisas, por que tem que ser assim, quais são os planos de Deus para sua vida, quais são os mandamentos, as coisas incríveis que Ele tem preparado para você, o propósito, enfim, o projeto que Ele tem para sua vida. Se você buscar isso com todo o seu coração, esse conhecimento e essa sabedoria que vem do alto, a sua vida vai ser totalmente transformada. E eu não digo isso apenas da boca para fora, porque se você pratica algo, aquela prática vira um hábito e gera uma transformação na sua vida. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer com esse vídeo, eu espero muito que sim. Mas então busque essa ajuda de Deus, se relacionar, ter conhecimento, iluminar a sua mente com as coisas que vêm de Deus, porque isso com certeza vai te ajudar, vai te dar uma base ali, um apoio para você viver esse processo, para você viver o propósito, passar pelo processo e viver o propósito. Então é como diz uma das primeiras frases, né? A primeira frase, na verdade, que eu li aqui pra vocês: às vezes os passos mais firmes são dados com as pernas tremendo. Algo que a minha amiga disse hoje pra mim, ela falou assim: uma coisa que eu tenho entendido é que a fé e a confiança, elas andam juntas. Não tem como você ter fé e não confiar que, enfim, aquilo vai acontecer, do mesmo jeito que não tem como você confiar sem ter fé. Entende a relação entre as duas coisas? E o Senhor o Senhor, na verdade, Ele exige de nós que a gente confie nele, que a gente acredite nele, porque no processo, muitas vezes, a gente não vai ver o chão do próximo passo, o piso do próximo degrau, mas a gente vai precisar tomar a decisão de colocar o pé. E a gente tem que simplesmente ter fé e confiar de que Ele vai colocar o chão. Ele vai colocar o piso ali e vai sustentar a gente. Isso é incrível, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Isso é difícil. E você passa a confiar mais em Deus e a ter fé a partir do momento que você lê a sua palavra. A partir do momento que você tem um relacionamento com Ele. A própria Bíblia vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você busca isso com todo o seu coração, ou melhor, toda vez que você abre a Bíblia, você pega a sua Bíblia, abre ela, e você começa a ler, dentro de você, algo vai acontecendo no seu espírito que você não vê, você não sente, mas está acontecendo. Esse conhecimento que o seu cérebro está captando ali com cada palavra, com cada versículo lido, gera uma transformação no seu interior que você não vê de imediato. Mas dias depois você consegue perceber a mudança. E é por isso que a própria Bíblia vai dizer que nós temos que meditar nesta palavra, na palavra de Deus, dia e noite. Todos os dias, sem cessar, buscar ter conhecimento, buscar ter sabedoria. O livro de Provérbios vai falar muito sobre a sabedoria e ele vai incentivar a nós, leitores, a buscarmos ter esse conhecimento.
Tá, agora a respeito da outra frase, a segunda frase que eu li pra vocês, né? Na academia, os pesos não ficam mais leves, você é quem fica mais forte. Do mesmo jeito que na corrida, as distâncias não diminuem, você fica mais resistente. O processo é isso. É pra ele te preparar pra viver um propósito. Olha só, a corrida é a sua vida. A distância é a sua meta, o seu alvo, onde você quer chegar. E aqui é o início, da onde você está saindo. Existe um processo. E toda vez que você passa por esse processo e atinge um novo objetivo, uma nova distância, você está criando resistência. E com essa resistência que você está criando aqui, ó, passando por cada uma dessas etapas, cada um desses níveis, é essa resistência que você criou aqui que vai fazer você avançar para uma nova meta, para um novo alvo, para algo maior ainda. E finalizar a corrida lá na frente. Uma coisa que eu vi também em um vídeo da... Ai, não consegui... Ai, tava me ligando aqui, mas... Natália... Esqueci o sobrenome dela. Mas eu vou deixar o videozinho aqui, tá? Natália alguma coisa, me perdoa, esqueci o seu sobrenome. E esse vídeo aqui, especificamente, que eu vi pra vocês, numa parte do vídeo ela fala assim, pra nós não focarmos no ponto final. Tipo assim, a gente não deve focar no topo da montanha, foi isso que ela falou. Não foque no topo da montanha, foque na primeira pedra que você vê na sua frente, foque em chegar até ela. E aí, quando você chegar, você comemora pela sua conquista, foca em mais uma pedra um pouco mais à frente e tenta apenas chegar até ela. E assim você vai indo. Percebe que é muito mais fácil se a gente olhar para o primeiro degrau que está na nossa frente, tentar subir esse degrau primeiro para depois subir o próximo? A vida é feita de etapas. É passo a passo. São fases. Não é algo que você faz da noite pro dia e pronto, chegou lá. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é: não se sinta mal durante o processo. Tem pessoas que se sentem sozinhas, que se sentem tristes, que, enfim... A gente tem tendência a sentir que estamos abandonados por Deus, né? A gente tem tendência a se sentir abatido quando nós estamos em um processo. Mas olha só, o que a Bíblia diz em João 1, e a partir do versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Muitas vezes a gente se sente abandonado e abatido no propósito, ou melhor, desculpa, no processo, achando que estamos sozinhos, achando que o Senhor está calado ou que Ele simplesmente não está nos vendo, ou se Ele está vendo a gente, Ele está nos ignorando. Saiba que o Senhor é a última pessoa que te ignoraria nessa terra. Na verdade, eu acho que Ele nem está nessa lista de pessoas que te ignorariam. Como eu falei no começo do vídeo, Ele é o que mais se importa com a tua vida e com a tua jornada. Portanto, isso que você tá passando não é em vão. E se você tá passando por isso, é plano de Deus. Porque se o Senhor tá permitindo, é pra você crescer, é pra te fazer avançar, como já foi explicado nesse vídeo. Você avança, a gente cresce quando a gente tá no deserto, na luta, na guerra. A gente evolui, cara, a gente aprende tanta coisa. Uma das outras coisas que o Senhor me ensinou também foi que o ser humano, ele cresce no erro. Eu sempre fui uma pessoa que
Sempre tive muito medo de errar, muito receio. Eu falava, nossa, eu odeio o erro, eu odeio quando eu erro. Eu passei a gostar dos erros, não amar. Amar é uma coisa muito... Meu Deus, não. E assim, também não é qualquer erro, né? Porque existe a diferença entre o erro e o pecado. Tem coisas que vão totalmente contra a lei e a palavra de Deus. Mas tem erro que o ser humano comete naturalmente que é normal. Nascemos assim. Não somos perfeitos. Não fomos criados para perfeição. A perfeição é só Deus. Mas o ser humano cresce no erro. Nesse processo, você pode sentir que tá tudo muito difícil, tudo muito errado, de ponta cabeça. Você pode se descabelar inteiro falando, meu Deus, que zona, que caos. Mas entenda, você tá crescendo. Você tá aprendendo. É o Senhor te preparando para viver coisas maiores, para viver coisas melhores. Mas também, como foi citado no começo do vídeo, há um sacrifício. E a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Se a gente quiser passar pelo processo da forma certa para chegar no alvo certo. Se o seu alvo tem sido, assim como o meu, viver a vontade de Deus, seja muito bem-vindo a essa jornada. Aqui você vai sofrer muito, mas vai valer a pena. Quando a gente faz as coisas, quando a gente passa pelo processo com o objetivo certo e claro no nosso coração, passa a ser prazeroso, sabe? Mesmo sofrendo, mesmo ralando, mesmo apanhando, passa a ser prazeroso, porque a gente tem a alegria que o Senhor tem de ver a gente crescer. O Senhor se alegra com isso. O Senhor se alegra quando nós passamos a ter mais conhecimento sobre Ele e a Sua palavra. Ele se alegra. Então, nosso coração se enche de alegria também. E justamente por estarmos num relacionamento com Ele, dando as mãos pra Ele pra passar por tudo isso, cara. E é isso que o Senhor quer de você. A disposição do seu coração pra simplesmente decidir dar o primeiro passo e falar, não, quer saber? Chega. Eu vou deixar tudo pra trás. Toda a minha vida pra trás. Todos os meus planos, sonhos e projetos. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer pra mim? Fala e eu faço. Mostra e eu vou até lá. Mas não me deixe mais viver pra mim mesma. Porque eu só tenho visto o erro que é ter tomado, o erro que tá sendo tá tomando essa decisão. Quando a gente vive pra nós mesmos e não pros planos e projetos de Deus, cara, nossa vida é só ladeira abaixo, porque a gente não sabe o que tá fazendo. E essa é a verdade. Mas o Senhor sabe exatamente o que faz, do mesmo jeito que Ele também sabe o que Ele colocou dentro de você e a história que Ele escreveu pra você. Por isso, não se canse de passar por esse processo. Não desista de viver essa história. O Senhor tem promessas. E quando Ele promete, Ele cumpre. Se você quiser viver tudo isso, por favor, se disponibilize. Se disponibilize. Se disponha, esteja disposto. Fala, Senhor, eis-me aqui, e se entregue realmente de coração a isso. E eu tenho certeza que você vai viver coisas maravilhosas. Tá bom? Foi esse o vídeo. Vídeo um pouquinho longo, mas é sobre isso. Eu espero realmente que isso tenha feito alguma diferença na sua vida. E que isso tenha acrescentado de alguma forma você, tá? Porque eu não fiquei aqui falando 20 minutos ou mais, sei lá quanto tempo que vai ter esse vídeo, o que eu vou cortar, o que eu vou deixar. Deve ter uns 20 minutos. Eu não fiquei aqui falando 20 minutos ou mais só pra simplesmente não acontecer nada com você. Então, por favor, se você assistiu esse vídeo até o final, que algo aconteça na sua vida ainda essa semana, em nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.